Olá, meu querido amigo professor da Escola Sabatina. Nós queremos, nesse momento, começar mais um programa, A Palavra em Foco, e estamos na lição 2, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Essa lição, ela tem pontos muito relevantes, né? O verso para memorizar dessa semana, em Efésios 1:3, nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nessa lição aos Efésios, Paulo então vai ressaltar aí alguns pontos, né? Como reconhecer essas toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, né? O que isso vai nos trazer? Vai nos mostrar aqui, né, que somos escolhidos, aceitos, valorizados em Cristo. E como resposta, nós nos unimos em alegria, louvor, sendo então capacitados por Deus, antecipando assim a nossa salvação eterna. Ou seja, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são concedidos gratuitamente para um propósito, e este propósito é uma representação de Cristo, né? É uma representação da sua missão. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão inicial é se a nossa liberdade de escolha, como nós podemos usar essa liberdade de escolha, né? E você, como você tem usado essa liberdade de escolha? Ela torna você escravo, né? Você acha que a liberdade ela serve para desenvolver um relacionamento mais íntimo, serve para mostrar a plenitude do amor e graça, ou às vezes as pessoas podem se sentir escravo de suas escolhas? A lição então dessa semana, o grandioso plano de vida. O grandioso plano de vida vai nos mostrar que esses dons que Cristo nos concede, que é um dom da eleição, ele vai exatamente nos capacitar, porque a eleição que Deus faz por nós, a eleição é um dom da graça. Uma vez que Deus nos elege, Ele nos elege dentro do seu grande plano, Ele nos elege dentro do seu amor, que foi feito antes da fundação do mundo, para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis, né? Mas isso é possível, né? Sermos santos e irrepreensíveis no amor de Deus. Ou seja, isso não é uma coisa que nós podemos conquistar por méritos, né? Por esforço. Isto é dentro do plano da graça de Deus. Isto é motivado pelo amor e propósito redentor de Cristo. É nele, é enquanto estamos nele. Ou seja, a eleição, ela está dentro de um propósito crescente. Somos eleitos e também somos chamados. Essa eleição e esse chamado não é para um grupo individual. Deus elege e chama a todos. E logo após ele também justifica pela fé em Cristo Jesus e capacita pelo Espírito Santo. Então veja, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, vai nos dizer que Deus predestinou a salvação a todos os que voluntariamente aceitam a Cristo. Então, logo, não é um grupo definido, algumas pessoas às vezes questionam, né? Então existe predestinação na Bíblia? Para a salvação, sim. Todos são predestinados, todos são eleitos, todos são chamados, todos são capacitados, todos são justificados. A grande questão é que alguns escolhem aceitarem ou não esse processo de eleição, capacitação e justificação. Porque, como a própria Bíblia diz em João 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quantos? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso depende da nossa resposta, então, né? A escolha é a nossa resposta. Então, Paulo nos lembra que, ao sermos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, essas bênçãos espirituais é a capacitação. Ou seja, alguém se perderá apenas por escolha, porque isso não está, a perdição não está dentro do plano de Deus. O plano de Deus está a salvação, a capacitação, o compartilhamento da fé, porque tudo que o céu poderá fazer, toda sorte de bênçãos espirituais que Deus poderá dar em Cristo e através do Espírito Santo será dado.
E a minha resposta é uma resposta a este amor, a essa dádiva, a esse dom incondicional da graça de Deus. E ela será expressa através do louvor, da adoração, através da expressão de um coração grato. Ou seja, nós vivemos para render graça a Deus em todas as circunstâncias, de acordo com Efésios 5:20. Então, a adoração, o louvor, a expressão da salvação aos outros é um estilo de vida, é uma atitude constante do reconhecimento da bondade, da fidelidade de Deus. Ou seja, a adoração, ela não é apenas uma transmissão de conhecimento, ela vai além das palavras, como diz a letra daquele hino, né? Faz com que mesmo sem palavras eu fale do amor de Deus. Ela não depende apenas de palavras, é o nosso corpo, é a nossa vida. Nós representamos um sabor vivo, um corpo santo agradável a Deus. Ao vivermos, estaremos refletindo a nossa vida e falando da soberania e da grandeza de Deus. Portanto, a lição dessa semana, ela nos mostra que em Cristo a nossa antecipação da vida eterna é garantida, porque fomos selados com o Espírito Santo, chamados para a renovação espiritual, para termos comunhão íntima com Deus e, por fim, o Espírito Santo nos concede dons para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja e assim fazemos uma expressão do chamado de Deus. Isto é o que Deus chama para nós. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja um reflexo da santificação e um reflexo dos dons em Cristo Jesus. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Um grande abraço a cada um de vocês, professor.